Boa noite, mães. Começando mais uma live necessária aqui. Hoje vamos falar sobre negligência médica, vamos falar sobre home care, BPC Loas, que é um dos benefícios que o governo dá para crianças que têm deficiência física, né? Então, nós vamos aguardar a Elaine, que é a mãe do Luiz Henrique, entrar para a gente começar a nossa live. Elaine, já entrou? Oi, Tudo bem, Elaine? tudo bem? Seja bem-vinda aqui mais uma live no canal Maternidade Rara. É um prazer em tê-la você aqui por ter aceitado o convite e contar um pouquinho a sua história. O prazer é meu pelo convite, né? Pelo carinho desde o nosso primeiro contato. Fiquei muito lisonjeada de poder estar aqui para participar hoje. Imagina, eu que agradeço. Elaine, hoje o nosso tema é um tema delicado, negligência médica, home care, né? Tudo que você passou com o Luiz Henrique. Então, para o pessoal que estiver entrando, uma boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Essa é mais uma live necessária. E, Elaine, comece falando um pouquinho para nós como que foi a respeito da cesárea, né, do Luiz Henrique, que você me disse antes de nós entrarmos, que foi de morte aparente, um processo bem delicado, só para o pessoal se inteirar, para a gente depois ir ao assunto principal. Pronto, eu já estava de 39 semanas e 4 dias. Então, assim, é um bebê a termo, como chamam. Uhum. E nesse período, minha bolsa estourou no fim da madrugada. Fui para o hospital aqui, regional daqui. E cheguei lá, não tinha anestesista de plantão. Mostrei já o absorvente com mercúrio. O médico falou que não tinha problema, que ia ficar tudo assim. Mandaram ir tomar banho. E a enfermeira chegou, não, toma banho, porque a gente não pode perder tempo. Vai vir físico, vai vir o pessoal para te apoiar. Nisso eu tomei um banho e eu simplesmente fiquei lá jogada com meu esposo durante 2 horas. Com 2 horas, vieram para fazer a primeira ausculta de Luiz. E o coração dele já estava lá em cima, já com sofrimento. E aí, isso foi passando o tempo. Quando foi já 8h30 da manhã, eu cheguei lá por volta de 5h50 da manhã. Quando foi por volta de 8h30 da manhã, vieram fazer a segunda ausculta e me levar para fazer o segundo toque. Mas aí não chegou a fazer o segundo toque, porque quando fez a ausculta, o coração dele já não estava mais batendo. O médico disse que era o aparelho que estava quebrado. E aí ele pegou da enfermeira, também não auscultou, não me falaram mais nada. Me levaram para frente do bloco. Mas aí a anestesista ainda não tinha chegado. Nisso eu passei mais aí uns 10 minutinhos ali. Já não sentia mais dor, já não sentia mais ele mexer. E quando eu entrei na sala de parto, já tinha umas 11 pessoas lá dentro, já sabendo de tudo. E também não permitiram meu esposo entrar. Ele pediu para entrar, não deixaram. E quando eu percebi, né, que todo aquele momento eu esperava o choro dele, né, porque é o que a gente espera, e eu não queria acreditar que aquilo estava acontecendo. Quando eu olhei para o lado, eu estava praticamente sozinha ali. Eu vi ele já todo pretinho, sem movimento algum, todo mundo em cima dele, fazendo massagem e tudo mais. E na hora que viram, aplicaram a sedação em mim e tiraram ele da sala. Aí ele já nasceu de morte aparente. A partir daí eu só tive flashes. Uhum. Quando vieram falar comigo, eu não tive reação de nada. Até hoje, quando eu lembro, eu não sinto nada, porque como eu estava sedada, eu não senti nada na hora quando falaram toda a situação dele, como ele tinha nascido, que estava procurando vaga na capital, porque aqui já é um pouco interior, né? Posso-se dizer. E foi 3 horas até conseguir a vaga para ele sair do hospital onde eu tive ele. E nesse período, ele passou os 12 a 15 primeiros dias de vida em coma, sem movimento algum. Sim. Esse foi só o início. Uhum. Elaine, quando que você percebeu, assim, que havia algo de errado, né?
quando você saiu da sedação, após o seu parto. Eu lembro que até você postou no seu Instagram um vídeo a respeito do nascimento do seu filho, um vídeo muito forte, inclusive, né? Depois dessa sedação, como que você recebeu essa notícia? Você já percebeu que não tinha algo certo, que estavam demorando muito? Como que foi isso? Eu percebi no momento que eu vi, ainda na sala de parto, antes da sedação. Quando eu fui levada para o quarto do pós-parto, minha sogra e meu esposo estavam lá esperando e perguntando a todo momento. Eles só falavam, não, que o médico vem falar com vocês. Tudo bem. Nisso eu ainda estava sedada. Mas aí, conforme foi passando o efeito, tinha vontade de chorar. E aí, meu esposo tentava me acalmar, porque eu ainda estava no efeito da anestesia, tinha feito toda a cesárea. E eu queria muito chorar. Mas aí, quando chegou a noite, que saiu todo o efeito de cesárea, da RAC, né? Todo o efeito da RAC passou, todo o efeito da sedação passou, eu me desesperei. Eu comecei a ter uma crise de ansiedade, de claustrofobia, crise de pânico. E minha irmã, que estava comigo à noite, me acompanhando, ela foi chamar a enfermeira. Aí ela só chegou e perguntou se eu não tomava nada para isso e simplesmente foi embora. E minha irmã ficou lá me acalmando, porque eles não davam notícia de como o Luiz estava. Eles só contavam mentiras. Não porque ele não precisou de ir para UTI, não porque ele não precisou ser entubado, não precisou nada, sendo que ele saiu de lá entubado. Ele já saiu com crise convulsiva, ele passou as primeiras 24 horas dele convulsionando. Quando a terceira sedação fez efeito lá no hospital da capital, ele entrou em estado de coma. Então, assim, era crítico o caso dele, mas lá onde eu tive ele, a todo momento, eles não davam notícia e só ficavam enrolando a gente. Uhum. Só para situar o pessoal que está conosco, Elaine, qual a cidade que você estava em estado? Pernambuco, né? Paraíba. Paraíba, desculpa. Eu sou pernambucana, eu sou natural do Pernambuco, mas eu fui criada na Paraíba, que é Salgado de São Félix, no interiorzinho mesmo da Paraíba. Sim. E durante o seu pré-natal não aparentava nada, não apresentava nada de... Super tranquilo, super tranquilo. Eu tenho todos os exames, pasta, assim, tudo que era pedido eu fazia, de curva glicêmica, morfológica. E assim, eu tenho vídeos, não tem nem como eles dizer assim, não, ele era assim. Não, eu tenho vídeos da morfológica, ele chupando o dedo da morfológica. Então, assim, não tem condição, porque hoje ele não mexe daqui pra cima. Então, assim, não tem condição de dizer que ele era dessa forma. Porque eu tenho os vídeos, ele na minha barriga, ele chupava dedo. Então, assim, hoje ele não mexe os membros superiores. É uma diferença muito grande. Sim. E, Elaine, como que você encarou tudo isso quando você recebeu a notícia? Porque você teve ele no hospital e o Luiz Henrique foi transferido para outro, né? Então você ficou ali umas 48 horas ainda para ser transferida para outro hospital. Isso. Quando eu saí, a gente já teve que sair em carro próprio. Porque eu tive alta, então a gente foi direto para a capital em carro próprio. Quando eu cheguei lá, tudo que eu queria era conversar com os médicos da UTI. Sim. E quando eles começaram a me contar que ele estava em estado grave, era crítico a situação dele, todas as horas eram importantes para ele, a cada hora que ele passava respirando, né, por aparelhos, mas estava respirando, era muito importante, porque o estado dele era grave, muito grave. Tinha lá, como a médica dizia, era gravíssimo. Ela disse, eu não posso dizer que ele está bem, porque ele não está bem. Ele chegou aqui, assim, praticamente morto, foi o que ela me disse. Ele só chegou no aparelho, quando ele chegou lá. Então, assim, foi um baque muito grande. Assim, com a cesárea recém-feita, e eu tinha que ficar UTI, posto de leite, né? Que foi tudo uma novidade para mim. Sim. Chegar lá e ir no posto de coleta de leite, e elas apertando o peito, aqui, assim, para mim, assim, no início foi muito assustador. Porque eu morava no interior, no sítio mesmo. Apesar, assim, de eu ser professora, trabalhar, mas para mim UTI era algo que eu nunca tinha visto na minha vida. Então foi muito assustador para mim. Nos primeiros dias eu tinha crise de choro toda noite. Eu chegava na UTI, tirava o leite dele. Quando eu chegava no quarto para descansar, eu chorava.
Eu ia dormir chorando nas primeiras semanas, toda eu ia dormir chorando, todas as noites. Uhum. E ela, em quanto tempo foi de UTI? Aí você chegou para ver ele? Como que foi essa... Assim, claro, se você quiser compartilhar conosco, eu acredito que foi muito impactante, né? Eu sou mãe de UTI também, mas claro que você permaneceu por um tempo bem maior, uma gravidade muito maior. Mas ao chegar e ver a realidade do Luiz Henrique, como que foi? Porque assim, você não estava sabendo, né? Não, e eu não tinha visto ele. Eu não tinha visto ele. Ele nasceu e eu não vi. Eu só vi que ele estava pretinho porque eu vi a perninha dele quando ele nasceu, ainda na sala de parto. Mas aí foi o primeiro encontro da gente e foi já ele entubado. Então, assim, eu vi a perninha dele, assim, vi só ele passando para ir para o hospital da capital e não vi ele. Quando eu cheguei, assim, meu esposo já tinha visto, eu não tinha visto. Então a gente entrou junto, aí tem que se paramentar, botar capote, tudinho, aquilo ali já estava me assustando. E aí, quando eu cheguei, que eu vi ele, eu disse, moro nele. E nesse dia eu tive muita dor na cesárea, só tinha 48 horas. E eu com muita dor, porque eu não aguentava ficar em pé e ao mesmo tempo eu queria ficar de pé do lado da incubadora. Então eu passei mais de 1 hora lá, chorando, do lado da incubadora. E assim, passava um filme na minha cabeça e eu só sabia chorar. Mesmo antes de conversar com os médicos, mesmo antes de tudo, quando eu vi ele entubado, quando eu vi um monte de aparelho nele, ele já estava com acesso umbilical, né? Para receber medicações. Ele ainda ia receber a primeira dietinha de 3 ml. Então, assim, e hoje eu até agradeço, né, as mães que tiram leite, a importância de tirar leite, porque assim, eu não tinha chegado lá, eu não tinha leite saindo de mim, mas ele se alimentou pelo leite de alguém. Então, assim, a importância também da doação de leite é essa, porque ele se alimentou pelo leite de alguém. Então, assim, ver ele daquela forma, a gente, né, imagina a maternidade, quando a gente vai ter o nosso filho, de uma forma. E aquilo ali me acabou muito, muito por dentro. Que é como eu disse, eu passei 1 semana para digerir aquilo, então foi 1 semana de choro a noite inteira. Todos os dias indo dormir, chorando, porque quando eu saía de lá, que eu deixava ele lá da forma que eu deixava, mesmo tirando o leite para a noite, mas eu saía e deitava numa cama e imaginava, eu não sou merecedora de estar numa cama. Quando eu conseguia sorrir, por exemplo, eu conversava com minha irmã ou com meu esposo, alguma coisa, que eu dava um pequeno sorriso, eu na minha cabeça, porque eu não posso sorrir. Eu não sou merecedora de estar sorrindo porque meu filho está ali. Então, durante os primeiros meses dele na UTI, eu me cobrava muito em relação a isso. Que eu não poderia sorrir, que eu não podia ter momentos, assim, bons, mesmo diante daquilo, eu não podia ter nenhum tipo de alegria, porque meu filho estava naquela situação e eu não poderia descansar, nem sorrir, nem fazer nada que me deixasse feliz, porque eu sabia que ele estava passando por tudo aquilo. Sim, a gente não se permite, né, Elaine? A gente não se dá esse direito. E totalmente compreensível, né, pelo que está passando. E quanto tempo foi de UTI, Elaine, lá na capital? Você ficou com 12 dias em coma, e aí depois foram quantos meses de UTI? 10 meses e 2 dias. Até o tão sonhado home care. Porque ele passou esses 12 dias, né, praticamente em coma. Quando ele saiu desse estado, foi que eu peguei ele a primeira vez no colo, né, com toda a equipe ao lado, peguei ele a primeira vez. Quando ele estava com 1 mês e pouquinho, a médica já falou com a gente a questão da traqueostomia e da gastrostomia. Sim. Aí, de primeiro, a gente chorava muito, porque a gente não entendia o que era. Eu pedi uns dias a ela para pesquisar sobre tudo isso. Quando a gente decidiu pela cirurgia, ele pegou uma bactéria. Foi a primeira vez que ele pegou uma bactéria forte no hospital. Aí foi quando ele fez o primeiro acesso central dele para tratar essa bactéria. Então, adiou a nossa ida para o outro hospital para fazer a cirurgia. Quando ele se recuperou, ele já estava com 2 meses. E aí já era um tempo bom que tinha que fazer a cirurgia. Nisso a gente foi transferido para outro hospital. E quando a gente chegou lá, tudo ok. Quando amanheceu o dia,
em agosto, dia 23 de agosto de 2024, ele teve a segunda parada dele. A primeira foi na minha barriga, ele teve a segunda parada dele. E ali, até aquele dia, eu rezava com medo, porque na minha cabeça, se eu entregasse ele para Deus, ele ia partir. Uhum. Mas, num desespero, quando a psicóloga, né, uma psicóloga de lá, chegou para mim e falou, olha, seu filho parou faz muito tempo, no meu entendimento ele não volta mais. E aí, tinha um espaço lá que mostrava o céu na frente da UTI pediátrica. E naquele dia, foi a primeira vez que eu abri o meu coração verdadeiramente para Deus. Eu acho que eu nunca tinha falado tão franco com Deus como aquele dia. Eu olhei para o céu e falei, Senhor, se o Senhor tiver levado ele agora, eu agradeço os 2 meses e 8 dias que eu pude conviver com ele. Mas se o Senhor deixar ele comigo, a forma que o Senhor deixar, eu cuido dele com todo o amor do mundo, mas ele é teu. E nisso foi passando o tempo, foi 41 minutos de parada que ele teve. E a médica saiu para fora e ninguém tinha dito nada. Ela só olhou para o meu rosto e falou assim, olha, você agradeça a ele. Porque quando a gente desistiu, a gente não sabe como, mas ele voltou a respirar. Então, ali eu parei e refleti que a única pessoa, né, não posso nem dizer pessoa, né, o ser divino que eu podia recorrer era Deus. Porque diante de tudo que a gente já tinha passado, só quem podia tomar a frente de tudo aquilo era Deus. Porque os médicos não entendiam mais nada que se passava com ele até hoje. Luiz é um enigma para muitos médicos devido a tudo que ele passou, que a médica até achou que ele ia voltar com mais sequelas. E foi passando os dias e ele foi evoluindo a cada dia. Ele foi tendo mais movimentos nas perninhas, ele foi se desenvolvendo mais. E aí foi quando eu comecei alguns cuidados, ele realizou a traqueostomia, a gastrostomia. E aí a gente voltou para o primeiro hospital que a gente tinha ficado, na UTI, para eu começar a aprender a cuidar dele e dar entrada no home care. Aí foi aí, ele estava com quase 4 meses, quando a gente começou a luta para conseguir o home care. Sim. E aquela coisa, né, Elaine? Deus é o médico dos médicos, né? Então, muitas vezes, os médicos simplesmente não entendem, mas quando Deus está presente, tudo é possível, né? Isso é nítido na sua história, né, Elaine? Deus, ele fez grandes coisas na nossa vida. Uhum. E Luiz é a prova viva disso. Sim, ele tá com que idade hoje, Elaine, Luiz Henrique? Tá com 1 ano e 8 meses. Fez dia 14, agora é dia 14. 1 ano e 8 meses. E vamos falar um pouquinho do home care, Elaine? Assim, eu acredito que é uma dúvida muito grande de algumas mães que hoje talvez nos assistem ou possam vir a nos assistir. Você que está aqui agora conosco online, muito obrigada pela sua audiência. Já pega o seu aviãozinho, compartilha com alguma mãe, porque lá vem história, né, Elaine? Demais. O home care. Com 4 meses, então, você já observou, já foi orientada que seria necessário o home care. Foi muito difícil, Elaine, primeiro aprender como, vamos dizer assim, cuidar do Luiz Henrique na UTI, para depois fazer a transição para casa. Foi isso? Isso. Quando ele foi para fazer a traqueostomia, a médica já foi bem séria com a gente. Ela disse, olha, a única forma de você levar o seu filho para casa é fazendo essas 2 cirurgias. Aí eu falei, tá, uma coisa de cada vez. Primeiro ele faz a cirurgia, depois a gente vai para essa parte. Então, quando a gente voltou para o outro hospital, que foi o primeiro hospital que ele foi internado, a gente já pediu o laudo, o primeiro laudo dele, porque eles pediam para dar entrada no home care laudo nutricional, laudo do estado de saúde dele, do que iria precisar, né? O que ele usava no hospital, sonda, todos os insumos por completo. Então a gente juntou toda essa papelada e veio dar entrada primeiro no município da gente.
como o município da gente é um município pequeno, desde já, eles já me deram a negativa, né? Na primeira vez, eles disseram, não, para você não perder a viagem, porque a gente tinha que deixar a Luiz na UTI vir para fazer isso. Ele, não, para você não perder a viagem, a gente não tem condição, eu já vou dar a negativa, porque você já consegue dar a entrada na capital. E aí, eu peguei a negativa do município e dei pelo estado. Com 10 dias, mais ou menos, o estado negou também. Aí fiquei naquela, né? Chorei tudinho. Eu disse, não, vou chorar aqui, depois eu volto em mim e vamos embora tentar de novo. Fui na secretaria do estadual, de saúde estadual. E lá, quando eu cheguei lá, por incrível que pareça, a obra de Deus, eles estavam formando um programa para deshospitalizar as crianças. E aí, a secretária, ela falou, olha, ela não tá, no caso, a secretária-chefe não tava, quem tava era a secretária dela. Ela falou, ela não tá, você quer deixar os papéis? Eu fui e deixei. Quando foi na outra semana, ela ligou, né, disse que tinha visto toda a papelada e que queria ver a nossa casa. E aí vem o outro porém, porque a gente morava no sítio. Então, quando ela veio visitar, ela disse que pela casa ok, mas em sítio a gente não tem companhia de água. É diferente no sítio. Não tem companhia de água, não tem uma sustentabilidade da Energisa, da energia instalar, não tem. E aí ela disse, olha, não tem condição do Luiz vir para casa com a casa de vocês. E aí foi quando começou a outra luta. Ele já estava com quase 6 meses, quando a gente começou a publicar, procurando casa na cidade, né? Porque muita gente dizia, não, vem para a capital. Porém, na capital, tudo é o dobro do que é aqui na nossa cidade. É assim, por mais caro que seja morar na cidade, a capital é muito mais caro. Sim. Então, a gente foi tentando, até que a gente encontrou essa casa. Aí, quando a gente encontrou a casa, é que começa o outro processo. Que processo é? As solicitações, tanto dos aparelhos dele para ir para o hospital, porque ele tem uma adaptação com o aparelho de vir para casa antes de vir para casa. Ele teve uma adaptação de 20 dias com o aparelho que ele recebeu da empresa. Então, assim, teve licitação da cama, de oxigênio, de muita coisa e dos insumos. E o porém é que nenhum profissional que eles conheciam queria vir para o interior. Então, assim, minha segunda luta, que foi quase 2 meses nisso, foi procurando profissionais pela área que quisessem entrar. E muitos por aqui tinham medo. Porque Luiz era uma novidade na cidade. Não tinha criança com tracostomia por aqui. Então, muita gente tinha medo. Aí, graças a Deus, eu fui procurando várias pessoas. E eu fui formando a equipe de Luiz. Não foi o pessoal da Home Care, porque isso é o trabalho deles. Mas eles não encontravam alguém que viesse. Então, eu fui formando a equipe dele, procurando enfermeira, procurando médico, procurando físio, fono, nutri, tudo. Eu saí procurando. E aí, quando a gente conseguiu uma equipe para receber ele em casa, foi quando decidiram que ele viria para casa. Mas ainda ficou levando tempo. Muitas coisas acontecendo. Quando foi já no mês de abril, dia 14 de abril, ele fez 10 meses. E aí, quando foi no dia 15, pela manhã, aí a secretária da empresa me ligou e perguntou, você quer ir para casa amanhã? Até hoje eu tenho essa frase na minha cabeça. Você quer ir para casa amanhã? Naquele momento eu peguei o celular, liguei pro meu esposo, eu estava na casa das mães, porque o hospital tem uma casa para as mães no fundo do hospital. Então eu estava na casa das mães inclusa, já fazia 2 meses sem sair de lá. E aí eu liguei pro meu esposo, chorava de felicidade. E até que chegou o grande dia. E aí a gente veio para casa, foi muito emocionante ter ele em casa. Porque para todo mundo era impossível ele vir para casa. Então, assim, o dia que a gente saiu do hospital, bateu a felicidade, mas bateu também a insegurança. Lá eu ainda estava me sentindo segura. Mas quando
passou aquele momento que a gente chegou em casa, que passou 1 hora em casa, bateu aquela insegurança, porque assim, muitas técnicas de aqui também estavam assim no primeiro trabalho de home care. Então, muita coisa da UTI, eu que tinha que passar para elas, eu que tinha que ensinar a elas a forma de fazer. Então, uma das partes da minha insegurança foi isso, porque assim, eu tinha que ensinar alguém e não estava mais com aquela equipe do hospital a qualquer momento ali na minha casa. Então, nas primeiras semanas, como eu estava treinando assim as meninas, eu não dormia. Porque a todo momento que tinha alguma medicação, ou alguma dieta, ou água, eu tinha que estar lá. E aí as primeiras pessoas que receberam ele, acabou que não ficou, né? Teve alguns problemas, umas não se sentiam seguras, né, para lidar com ele. E aí, quando a gente foi conseguir uma equipe assim fixa, foi 15 dias depois que ele estava em casa, foi que a gente conseguiu a equipe fixa, que é a que está hoje, né, de técnicas. Então, assim, acabou que hoje a gente é uma família. Ah, sem dúvida, não tem nem como, né, Elaine? 24 horas. Sim. Como que é a rotina, Elaine, do home care em casa? Porque, querendo ou não, você tem uma UTI dentro de casa, seria mais ou menos isso. Como que é a rotina dos profissionais? Por exemplo, enfermeiros, médicos. Depois a gente vai falar um pouquinho das terapias, mas nessa parte mais técnica de enfermagem, como que é a rotina? Você tem o suporte 24 horas? É 24 horas, porque ele é alta complexidade, aí eu recebi 24 horas. Todos os dias são 3 técnicas, né? No caso, a escala delas é 24 por 48. Todo dia, de 7 horas da manhã, elas trocam plantão. Então, assim, elas vivem aqui comigo todos os dias. Aí, todos os dias tem a visita do físio. Uma vez por semana, a enfermeira vem fazer o levantamento da equipe de enfermagem, né? Toda a equipe multi, né? Quem cuida é a enfermeira. Aí tem o médico toda semana. Geralmente ele vem todo final de semana. E fono, né? Toda semana. E a Nutri, que estava com o tempo mais espaçado, mas aí agora a Neuro pediu para ser mais frequente, já por ele estar gordinho, acima do peso. Mas a rotina, assim, acaba que a gente se acostuma. Quando eu tava lá, eu ficava meio receosa, vai ter jeito todo dia lá na minha casa e tal, mas assim, hoje em dia a gente já se acostumou com as meninas, com o físio mesmo que tá aqui todo dia, então hoje em dia já é bem tranquilo. É uma adaptação, né, Elaine? É uma adaptação da casa, da família, de todo mundo, né? Pois é. Vai se acostumando aos poucos. Sim. E qual fechou um diagnóstico do Luiz Henrique, Elaine, depois de toda essa jornada, de todas essas questões? Fechou, a gente foi... Agora, né, no começo do ano, ele tá cheio de profissionais, porque ele teve alguns problemas, né, intestinais, e aí o médico encaminhou para vários profissionais. Aí a primeira profissional que a gente foi esse ano foi a Neuro. Graças a Deus a gente conseguiu, porque estava quase 1 ano, porque é muito difícil de conseguir Neuro, pela quantidade, né, que hoje em dia assim, tem mais crianças, tipo, com autismo, com mais crianças com deficiência, já ao decorrer de várias negligências que ocorrem ultimamente. Então, estão disputadíssimas as neuros hoje em dia. Então, a gente acabou que não conseguia. A gente teve que colocar urgência por ele não ter um acompanhamento de 1 ano inteiro. A gente teve que colocar urgência para poder ir. Porque ela tem todas as neuros, tem uma demanda muito grande. Aí agora fechou o diagnóstico dele com encefalopatia crônica, não evolutiva, aí barra paralisia cerebral. Então ele está com 2 CID no novo laudo dele. E porque geralmente o outro diagnóstico dele, o outro laudo, tinha encefalopatia hipóxico-isquêmica grave. Agora já fechou encefalopatia crônica, não evolutiva e paralisia cerebral. E para sair com o Luiz Henrique é só com acompanhamento de ambulância, no caso? Ah, sim! O home care não, assim, não quer, entre aspas, né? Que a gente saia muito. Mas uma das coisas escapadinha que eu vejo no Instagram. Eu prometi para mim mesmo que eu não ia deixar meu filho recluso a uma cama. Nos primeiros dias eu tinha muito medo.
Aí vem aquela que eu falo, a obra de Deus. Na primeira semana faltou luz aqui em casa. Meu Deus. Aí o quarto dele é no fundo da casa. Já começou a esquentar. Aí eu disse, meu Deus, o que eu faço? Aí a obra de Deus de novo. O físio chegou aqui. Aí eu disse, é com você mesmo que a gente vai. Pegamos, tiramos Luiz a primeira vez do quarto, porque eu tinha muito medo de sair com ele do quarto. E aí, no dia que faltou luz, o físio chegou e disse, a gente vai tirar ele do quarto, porque aqui vai esquentar. A gente tinha um gerador, aí meu esposo ligou o ventilador aqui fora no gerador e ficou aqui na sala, ele passou até voltar a luz. E aí perdi esse medo nesse dia. Aí, a partir desse dia eu comecei a trazer ele para a sala, estimular a visão dele, porque ele também tem lesão ocular. Sim. Então, estimular a visão dele, tirar ele do quarto. Até que quando foi em agosto do ano passado, 2025, se não me engano, eu levei a primeira vez ele para a praça. Yeah. E aí, quando eu levei ele para a praça, foi que eu percebi quanto novos ambientes estimulam ele mais ainda. E aí, pelo menos uma vez na semana, eu dou uma escapadinha na praça com ele e deixo ele sentir o ar puro, porque vive aqui dentro do quarto, no ar-condicionado direto. Então, eu levo ele para sentir ar puro e já fui 2 vezes com ele para a igreja. Fui a segunda vez essa semana, porque eu tenho que levar ele para encontrar Deus ali. Eu sei que todo dia Deus está conosco aqui, que eu sinto muito isso quando eu tô com ele, a presença de Deus forte perto dele, mas eu preciso levar ele para casa de Deus. E eu levei. E assim, cada coisa que acontece, eu vejo a evolução dele a cada dia. Sim, sim. É claro que sempre são desafios, né, Elaine? Mas é igual você falou, você tem que romper essa barreira do medo, essa barreira da angústia, né? E tentar, porque se você não tentar, quem que vai fazer por ele, não é mesmo? Pois é. Ele passa 24 horas por dia dentro de casa. Então, assim, pelo menos uma vez na semana eu tento tirar ele disso. E as meninas, como já é acostumada com a gente, vamos embora. Vão juntas. Sim. Eu empurrando o carrinho e a técnica do lado com a mochilinha dele. Elaine, home care, 10 meses de UTI. Vamos falar sobre. Você recebe algum benefício, o BPC Loas, que é tão conhecido, né? Que é um benefício para pessoas com deficiência, tão buscado, né, por famílias típicas, esse benefício. Em que pé que tá? Você conseguiu? Está tentando? A gente deu entrada, vai fazer 1 ano, agora dia 28. A gente estava na UTI ainda, a gente deu entrada. Quando foi no mês de maio de 2025, eu fui para perícia. Como o Luiz não tinha essa disponibilidade, ele não tinha saído de casa, só fazia 1 mês que ele estava em casa, eu fui para perícia. E assim, eu esperei que o médico marcasse outra. Ele falou que não precisava marcar, que era para eu solicitar uma ambulância para a gente ir. E nisso, eu ainda estava vinculada à prefeitura, porque eu era professora municipal, da rede municipal. E eu tinha acabado de me desvincular. Mas lá no sistema deles, eu estava vinculada à prefeitura. Então, a primeira negativa, eu ainda entendo essa parte. Eu era vinculada à prefeitura, eu tinha um salário de professora. Assim, não é aquelas coisas, né, porque é contrato. Mas, assim, era mais do que um salário. Então, no sistema bateu que eu ainda estava vinculada à prefeitura. Aí foi quando a gente entrou com um recurso, o primeiro recurso que a gente entrou. E aí, nisso ficou esse recurso do mês de junho. Quando foi agora em novembro, negaram novamente. Só que hoje em dia a gente não tem nenhuma renda comprovada. Porque meu esposo trabalha, mas nem de carteira ele trabalha, porque ele foi conseguir um trabalho já no mês de junho, porque ele trabalhava no Pernambuco, teve que sair por causa do estado de Luiz na UTI, e a gente ficou vivendo com o meu suporte, né, materno no hospital.
Mas aí, quando ele mesmo, depois que ele conseguiu trabalho, ele não tem um trabalho assim que seja de fichado, como as pessoas falam, né? De carteira assinada. Então, a gente não tem nenhuma renda comprovada para eles negarem o BPC. O que eu recebo hoje em dia é o Bolsa Família, que é R$ 750, que a maioria é para a fatura das coisas de Luiz. Porque, assim, o home care dá os insumos, né? Mas de higiene, só a fralda. Uhum. Lenço, pomada, cremes, tudo de higiene a gente tem que comprar. Fora bandagem, que bandagem é muito caro. Bandagem, poliostomia, vários cremes para ele, que ele é gordinho. Tem que passar creminho nele todinho. Então, assim, o Bolsa Família é praticamente de Luiz. Só para fatura de cartão das coisas de Luiz. Porque ele necessita de muita coisa. Sim, sim. E acabou que quando foi nessa segunda negativa, a gente entrou na justiça, né? Conseguiu advogada. A gente entrou na justiça para tentar novamente. E até hoje está. Até agora a justiça não deu sinal de nada, né? Tiveram recesso. Aí voltou no final de janeiro, entrou o carnaval, esqueceram da existência da gente. Sim. E aí, tá nesse processo todo esse tempo. Teve uma outra menina que ficou perto de Luiz também, tracostomizada, paralisia cerebral. Ela mesma colocou na justiça, foram 6 meses na justiça para poder ter uma decisão judicial. Então, assim, eu vejo uma deficiência no sistema em relação a isso. Porque às vezes a gente vê pessoas sadias, só chegou e disse lá que tinha e consegue. E a gente vê os nossos filhos que precisam daquilo, que a gente gasta muito mais com crianças. Se a gente já gasta com a criança saudável, com a criança atípica a gente gasta o dobro. Porque nada é o padrão. Às vezes as crianças saudáveis têm alguma alergia, mas muitas coisas dá para usar. Coisas aleatórias, a gente não. Luiz mesmo tem muita coisa que é específica. Não, ele só pode usar disso, só pode usar daquilo. E a gente tem que comprar. Porque fazer o quê? Até, pessoal, quem segue a Elaine lá, é a Elaine Lino, né? Com Lino com Y e 2 N's. Uhum. Tá aqui em cima no nomezinho, Renata Elaine. Clica ali e segue a Elaine. De vez em quando a Elaine faz vaquinha também para ajudar, né, Elaine? Porque realmente precisa, são gastos muito altos, né? Que a gente tem com os nossos filhos. Então, assim, precisa, né? Mas vai dar certo. Vamos rezar que vai dar certo, com certeza. A última mesmo foi a do Parapódio. Sim, do Parapódio, o aparelho. O Parapódio, porque ele já tem 1 ano e 8 meses, né? Na época, quando eu pedi o Parapódio, ele estava com 1 ano e 6 meses. Então, assim, ele tá ficando mais durinho. E a minha preocupação eu não tenho como comprar. O valor mais acessível que eu achei foi de R$ 2.000 no Mercado Livre, que foi onde eu comprei o dele. Aí eu falei, o que é que eu vou fazer? Não, vou fazer uma vaquinha. Sim, sim. Aí eu fiz a vaquinha, consegui o Parapódio para intensificar a fisioterapia dele em casa. Porque assim, a gente não tem tanto suporte de fisioterapia, porque assim, o fisio não tem como trazer tudo que ele trabalha para dentro de casa, porque o ideal seria o Luiz ter terapias extras intensivas fora de casa. Mas como ele é sempre dentro de casa interno, a gente não tem tanto suporte de aparelhos, então a gente precisava do Parapódio. E aí acabou que com o frete ele ficou 2.400. Aí eu passei o frete no cartão 12 vezes, mas aí Luiz tem o Parapódio dele para fazer as fisioterapias dele. Sim, e o Parapódio ele é muito bom, né? Deixa a criança em pé, bom para questão de circulação, para intestino, ajuda muito mesmo. O Matheus também usou durante um bom tempo o Parapódio. Ele é ótimo. Uhum. Elaine, e para as mães que estão nos escutando, como que fica a saúde mental da Elaine com isso tudo? Assim, comecei a terapia agora. Não. Porque durante todo esse período, né, até postei um vídeo desse, eu me esqueci de mim. Porque ali a gente só pensa no nosso filho. E
foram momentos muito difíceis que eu achei que eu estava entrando em depressão. Talvez eu entrei e nem sei. Sim. Porque foi pesado demais tudo que a gente viu, tudo que a gente passou ali dentro. E quando chegou em casa, eu não saía. Eu passei 2 meses sem sair de dentro de casa. Porque eu tinha medo que o Luiz passasse mal e eu não estar presente. Eu tinha medo de eu sair na rua e trazer alguma coisa para ele. Então eu passei 2 meses incluso dentro de casa. Até depois aí eu comecei no mercado, de máscara, né, sempre. Em alguns lugares pertinho, mas sempre muito afetada. Eu sempre falava muito isso com meu esposo. Eu tinha crise de ansiedade. Aí quando foi em julho, ele falou, não, vai pra academia. Porque eu ficava falando, eu queria ir pra academia. Porque eu engordei 17 quilos. Uhum. Eu sou pequenininha, eu tenho 1,5 m só. E aí o meu peso ideal era 55, 56. Eu fui para 72 quilos. E aí aquilo também me deixava lá embaixo, me limitava também de muita coisa. E o auge disso foi no dia que eu precisei voltar no hospital que Luiz nasceu. Ele foi fazer exames de rotina. E aí, quando chegou lá, ele estava com infecção urinária muito forte, muito severa. E falou, não, vai ter que internar. Mas lá não, tinha que mandar para João Pessoa, que é a capital. Ali me bateu um desespero. Eu comecei a chorar, tive crise de ansiedade, crise de pânico. E eu vi os profissionais que estavam no nascimento de Luiz. E naquele momento me bateu um desespero muito grande. E ele chegou e começava a perguntar, esse que foi o bebê tal, do hospital tal, do ano tal? E ele ficava perguntando. E aquilo foi me dando uma agonia muito grande. Quando a gente foi para outra sala. Pois é, quando a gente foi para outra sala esperar a ambulância para ir para a capital, eu só queria sair dali. Eu falei, não importa se eu vou passar 7 dias internada com ele, eu só quero sair daqui. E aí eu pedi para a físio do hospital que ele não entrasse lá, porque ele queria ir lá no parto. O enfermeiro que estava no dia do meu parto, que ficou falando várias coisas, ele queria ir lá. E aí eu pedi que ele não fosse de forma alguma, porque eu não estava conseguindo. Eu passei a noite toda chorando. Quando a ambulância veio chegar, era quase 1h da manhã para levar a gente para a capital. Então eu fiquei de 4 horas da tarde até 00:40 por aí no hospital onde ele nasceu. Então essas horas que eu passei lá eu só fazia chorar. E aí eu foi quando teve a primeira internação dele depois de estar em casa. Passamos 7 dias no hospital infantil, né, na enfermaria. Não tinha vaga na UTI. E aí eu fiquei na enfermaria e foi ali que eu vi que mãe é mãe, só mãe que faz isso. Porque na enfermaria, você não tem o mesmo suporte de UTI. Era eu para tudo. Eu que fazia dieta, eu pegava dieta, eu que dava água, eu que fazia de tudo. Tudo. Era eu sozinha, nem para tomar um banho. Eu organizava ele, encaixava bem a tráquea para não sair. Ainda teve um dia, quando eu entrei no banheiro, eu só escutei o aparelho dele tocando, porque tinha saído. E aí tinha uma mãezinha que estava do lado, como eu já tinha feito meio que amizade com ela. Eu falei, por favor, eu não tenho como sair nua aqui no meio do hospital, eu preciso. Encaixa para mim, por favor. Aí eu falei a ela onde tinha uma máscara, ela foi lá, encaixou o aparelho de volta. 5 minutos de banho que eu tinha. Uhum. Então, assim, foi muito pesado. Quando foi em novembro, a gente teve a segunda internação dele, que foi, assim, bem melhor, porque foi no UTI, eu tinha um certo suporte, né? Mas aí foi muito furado, que era intramuscular, né? O tratamento dele. E aí, quando foi em dezembro, foi quando eu decidi se eu tenho que procurar ajuda psicológica, porque quando foi em dezembro, na semana do Natal, ou seja, o nosso primeiro Natal em casa, o exame dele acusou uma nova infecção urinária, a terceira em casa. Uhum. E aí, quando eu vi o resultado no site, antes do médico dele falar qualquer coisa,
eu sentei aqui no sofá e eu comecei a ficar sem ar. Eu tive uma crise de pânico muito, muito, muito forte. Meu esposo tentava me acalmar, eu não conseguia me acalmar. E toda vez que fala dele ir para o hospital, eu me desespero. Me desespero porque eu lembro de tudo que eu passei. E aí foi quando eu disse, não, quando começar o ano eu tenho que procurar ajuda. Porque tem coisas que instala aquele negócio em mim e eu não consigo me dar crise de ansiedade, me dar crise de pânico. E aí foi quando, esse mês, eu comecei a ir para psicóloga, bati minha segunda sessão até amanhã. Mas eu comecei por causa disso, porque quando foi nessa terceira infecção urinária dele, eu tive essa crise muito forte. É como se você revivesse os momentos, né, Elaine, de tudo que você passou e totalmente compreensível, imagina. E a terapia, ela é necessária, né? Atividade física também é muito interessante e ajuda muito, né? Então, assim, faz parte do processo. É claro que eu tenho certeza que vai te ajudar muito mesmo. Eu, particularmente, não faço terapia. Não faço atividade física, mas no momento também não estou conseguindo fazer, porque o Matheus tem algumas programações cardiológicas bem sérias, bem breve agora. E a gente foca, né? A gente foca nos filhos e acaba não conseguindo, às vezes, nos olhar, igual você mesmo disse, né? Elaine, estamos chegando ao final da nossa live. Qual o recado que você deixaria para as mães atípicas que estão passando por um processo de muita dor, por uma descoberta, um diagnóstico? O que você faria para essas mães? Primeiramente, não desista. Por mais longo, eu tenho isso na minha mente desde o período que eu fiquei com ele na UTI. Por mais longo que seja o tempo, vai passar. Um dia vai chegar ao final, aquela etapa do recebimento do diagnóstico vai passar. E eu tenho até muitas mães aqui no meu Instagram que falam que estão esperando o home care para ir para casa. Então, eu passei muito tempo. Será que vai ser essa semana? Será que vai ser semana que vem? Mas, independente disso, não desistam. A sua força maior é Deus. Porque sem Ele a gente não passa por nada disso. E uma frase que minha psicóloga olhou para mim e falou assim, olha, você deve ser muito amada por Ele. Porque uma missão dessa, Ele te deu. Então, assim, se você recebeu essa missão de Deus, significa que Ele lhe ama muito. Confia. Lhe ama muito. Ele lhe viu e confiou o filho que você tem. Então, assim, independente de qualquer coisa, você vai vencer. Você vai vencer um dia, 2 dias, infinitamente. Enquanto seu filho estiver com você, você está vencendo ao lado dele. Todo dia é uma nova vitória. Eu digo, todo dia é uma nova oportunidade da gente viver o extraordinário no ordinário, que é o dia a dia. Sim. Então, só dos nossos filhos estarem vivos, estarem conosco, participando da nossa vida, a gente poder ter o prazer de olhar para os nossos filhos, porque às vezes eu ficava pensando muito nisso quando eu entreguei ele para Deus, nas mães que infelizmente não podem levar seu filho para casa. Então Deus nos confiou nisso, então não desista, porque todos os dias a gente recebe um novo recomeço, um milagre do extraordinário no ordinário, todas as manhãs. Amém. Muito bonito isso, Elaine. Nossa, com certeza. E que força. Antes da gente finalizar a nossa live, eu queria deixar um recado para você que está aqui conosco, que é mãe atípica. Lá no meu direct, eu montei um grupo no WhatsApp, que é só para mães atípicas, um grupo de acolhimento, um grupo onde nós vamos nos encontrar online para conversar, para bater papo, sem julgamento, porque nós, mães atípicas, sabemos das nossas lutas e rotinas, então não precisa ficar se explicando, né? A Elaine também está lá participando com nós no grupo. Se você tem interesse, manda lá no meu direct, eu quero entrar no grupo, que eu mando o link para você. E nosso primeiro encontro é amanhã, online. Vai ser às 21 horas, horário de Brasília. Então, se você tem interesse, me chama lá para participar. Elaine,
Gratidão imensa de você Muito ter aceito o obrigada também. convite. Muito obrigada, a sua história é nítida, de muita força, de muita fé, de muitos milagres. E com certeza você tem uma história linda, linda, linda. Obrigada. Que uhum, é inspiradora a sua história, pode ter certeza. Obrigada. Eu te agradeço muito mais uma vez. E sigam a Elaine lá no Instagram. Aqui em cima tem o nomezinho dela, depois eu vou deixar nos comentários também. E muito obrigada. Obrigada pelo espaço, pela oportunidade de estar aqui. E a gente vai se encontrando nos encontros das mães. Ah, sim, com certeza. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau.